vai. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia, pra quem não me conhece. Hoje eu vim recomeçar meu canal, porque aqueles vídeos estavam muito ruins. Eu vou deixar só os únicos que eu achei que tava melhorzinho. E eu quero começar de novo. Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia, tenho 16 anos, sou de São Paulo. E eu quero contar mais ou menos a história de como a minha vida está, né? Porque minha vida mudou muito. Desde 2019 pra cá, minha vida foi tipo uma montanha russa, sim. E eu queria resumir mais ou menos como é que foi. Eu queria contar hoje, mas a parte. Eu queria contar hoje a parte de quando foi da pandemia pra cá. Porque antes da pandemia aconteceu. Antes da pandemia, resumindo, minha irmã mais nova, ela teve uma doença rara que no início de 2019 a medula óssea dela parou de funcionar. Ela precisou de transplante e foi tudo uma história muito... Foi toda uma história assim que depois eu vou contar num próximo vídeo. Mas, tipo, passou essa fase, ela teve que ficar em casa depois disso. 2019 foi tipo um ano muito parado pra mim. Como a minha irmã tava com a imunidade muito baixa, ela tinha que... Ela não podia sair. A gente não podia sair, a gente não saía pra lugar... não podia comer nada. Tipo, não saía pra lugar nenhum, não podia pedir nada de fora. A gente tinha que fazer nosso próprio... A gente, tipo... por causa da imunidade dela. Isso foi antes da pandemia. E o único lugar que eu saía era pra ir pra escola, realmente. Então, nem, tipo, pra igreja eu ia. Aí foi um dos anos mais difíceis, assim. Aí quando eu tava passando, a gente tava começando a voltar as coisas ao normal, aconteceu o quê? Pandemia. Na pandemia foi Foi mais ou menos assim, porque como minha irmã já tava melhor, foi bem mais tranquilo. A única coisa que aconteceu foi a pandemia. E, tipo, na pandemia meu pai ficou doente, minha avó ficou doente de Covid. E na pandemia também aconteceu de eu ter que mudar de casa. E o único lugar que a gente conseguia comprar eram aqueles apartamentos, sabe, no térreo, pequeno. E seria muito difícil. A gente tava procurando por lá mesmo, onde a gente morava antes. E a gente procurava só por esses apartamentos pequenos, sim. E seria muito ruim, porque eu tenho um cachorro. E a gente ia ter que ficar saindo toda hora para levar ele no banheiro. Só que aí, num dia que a gente tava visitando um dos apartamentos, a mulher que tava visitando com a gente, ela perguntou: vocês querem ver uma casa? Aí a gente falou: vamos. A gente não tava procurando casa, porque casa aqui em São Paulo é bem mais caro. Aí a gente veio numa casa aqui, que era num lugar que a gente nunca tinha vindo, que é bem longe da minha casa antiga. E a gente viu a casa. A casa era, tipo, do jeito que a gente queria. Tinha um quintal pro meu cachorro, que era muito bom. E tinha 3 quartos, assim, era uma casa bem grande. E o preço era o mesmo, até mais barato que os apartamentos que a gente tava procurando. Então, meu pai pensou: a gente vai morar aqui. Mesmo sendo um pouco longe da onde a gente morava, a gente tava procurando casa onde a gente morava antes. Só que aí, como era um pouco longe, a gente ficou meio com receio, assim, mas aí a gente mudou. E ainda tava no meio da pandemia, né? Então a gente não podia sair, por causa... Eu não ia pra escola, né? Aí foi uns momentos mais difíceis, assim, também. Sem contar antes, essas fases da minha vida, tipo, de 2019, 2020, foi uma das mais difíceis. Aí, em janeiro de 2021, a gente conseguiu a chave da casa e no dia 16 a gente veio morar aqui. E foi, tipo, muito bom quando a gente... Tipo, foi uma das melhores coisas, porque eu acho que se a gente tivesse ido morar num apartamento pequeno, eu não estaria como eu estou hoje agora. Eu não ia sair, eu não ia... Eu vou contar mais ou menos como é que tá a minha vida hoje. A gente mudou pra cá no início de 2021, sem conhecer ninguém do bairro. Eu tava ainda na pandemia. E a gente tava assim, perdidos, porque ninguém da minha família mora pra cá, a gente não conhece mais ou menos como é que é aqui. E aí, quando
acho que mais ou menos em fevereiro, veio um vizinho meu da frente orar pela gente. E aí ele convidou a gente pra ir pra igreja. Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi quando eu comecei a ir pra igreja, gente. Porque minha vida, antigamente, era totalmente parada. Eu ficava o dia inteiro deitada no sofá. Eu quando eu vim pra cá, eu emagreci 8 quilos. Só de não ficar deitada no sofá. Porque, gente, agora eu tenho vida. Porque tem dias que eu não paro em casa, sabe? E eu nunca tinha vivido isso, sabe? Eu só ficava dentro de casa, eu não tinha amigos, o único lugar que eu saía era pra escola. E aí quando veio a pandemia, nem a escola eu ia mais. Então, aí quando a gente começou a ir pra igreja e tal, eu fui pra uma célula, eu nunca tinha ido pra uma célula. Aí eu comecei a ir, aí começou a, tipo, a acelerar um pouco as coisas, aí eu me batizei. Aí eu fui pra um negócio chamado Encontro com Deus, que foi muito bom na minha vida, tipo, foi uma das experiências mais marcantes que eu tive, que é um evento que tem aqui na minha igreja que se você acredita em Deus, só que não teve uma experiência, lá você vai ter a sua primeira experiência com Deus, de verdade. Que a gente consegue sentir Deus dentro da gente, assim, então é tipo muito poderoso. E aí comecei a ir em Stals e a minha vida mudou completamente. Hoje, se você, eu posso até fazer um vlog assim das semanas que eu tenho mais cheia, assim, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas hoje, minha vida é corrida, assim, e eu prefiro, assim, é muito bom, sabe? E, tipo, não é uma coisa cansativa. Ultimamente, as coisas que mais tá me cansando é a escola. Porque, tipo, domingo, minha vida. Minha vida é assim. É um ciclo de chegar segunda, eu ficar torcendo pra chegar domingo de novo, aí volta na segunda, aí eu quero que chegue domingo de novo, porque é assim minha vida. E aí, uma das coisas que tá me cansando muito é a escola. É, uma das coisas que tá mais me paralisando agora é a escola. E eu tento lutar muito com isso, porque se alguém estudar comigo vai ver que eu só fico deitada. Isso muitas vezes não é bom. E como a gente tá muito acostumado a ficar em casa e não fazer lição, agora que tá retomando tudo ao normal, isso tá deixando a gente, tipo, tá me deixando bem sobrecarregada. Eu tenho alguns trabalhos da escola pra fazer, mas tá tudo tranquilo, gente. Eu tentei resumir mais ou menos como é que está a minha vida. Eu quero começar o canal de novo, então eu quero trazer mais pra essa parte da minha vida nova agora, porque eu sou uma nova criatura. E eu quero mostrar como é uma vida de uma jovem cristã que muitas vezes as pessoas pensam, é cristã, não sei o que, não pode fazer nada. Mas, tipo, eu vou mostrar pra vocês como é que é a vida de uma cristã. Enfim, muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Até semana que vem. Tô gravando o vídeo dentro do carro. Aqui vai ser, quando eu tiver pra conversar, vai ser onde eu vou fazer o vídeo, porque é onde eu consigo fazer vídeo tranquilamente, sem barulhos, sem nada. Então, obrigado por terem assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deem um like, preciso aprender mais como é que faz isso, mas obrigado por assistirem o vídeo. Beijos.